uma coisa até que eu comentei com a professora o Gaia, né? O meu pai, ele sempre passava essa questão da capoeira, ele gostava muito, né? A nossa família, ela é aqui de Bauru, tem Santos, Campo Grande. Meus tios de Campo Grande, eles tinham essa parte mais africana, né? Que é a parte da minha mãe. E as histórias que contam, né? Daquelas épocas, muito interessante. Mas o que eu lembro, quando eu tinha ali por uns 9 anos, que o bairro parou um dia à noite e foram fazer uma noite ali de inicialização ali da capoeira na casa de um vizinho nosso, né? Foi um evento, assim, à noite, né? Eu nunca vou esquecer isso. E ali eles fizeram treinamento, fizeram alongamento ali, né, de abertura, né? Então, o que fica na minha mente, que eu não tive ainda a oportunidade de conversar com a professora, é sobre esses eventos, né? Como aconteciam, se aconteciam também em Santos, como que era essa dinâmica, se o mestre chegou a pegar esse tipo de... Chegava a ser um evento mesmo, né? De passar... Algumas coisas, eu vou voltar um pouquinho, né? Vou andar para trás, falar um pouco acerca da história da capoeira e posicionar a capoeira de Santos nesse cenário a nível Brasil. Nós aqui entendemos que a capoeira no Brasil ela pipocou, ela não teve um berço, um local de origem, né? A gente sabe que quem criou foi o negro escravizado aqui em terras brasileiras e que onde houve escravidão houve resistência, porque nenhum deles nunca aceitaram aquela condição. Então houve escravidão em todo o país, em muitos lugares houveram o quilombo, que é uma forma de resistência, e aí sim, tendo esse ponto de partida, entendendo que onde houve escravidão, houve resistência, houve luta, né? Nossa cidade não foi diferente. Nossa cidade também houve escravidão, houve quilombos. O cenário da nossa cidade ela é um pouquinho diferente do resto do Brasil. Aonde está a diferença? Normalmente os quilombos eles eram construídos pela própria resistência. Os negros se organizavam e fundavam, criavam seus quilombos. Aqui em Santos, o quilombo de Jabaquara foi criado pela Sociedade Santista e que, entre algumas reuniões, chegaram ao nome de Quintino de Lacerda, que era um homem negro que veio do Nordeste, né, traficado do Nordeste, e aí ele fincou raízes aqui. Aqui ele já não era mais uma pessoa vivendo em regime de escravidão, e a Sociedade Santista, na época, né, hoje o tempo está um pouco diferente, mas naquele período era uma sociedade pró-abolição, então eles chegaram ao nome de Quintino para que ele fosse o líder do Quilombo de Jabaquara. Então, talvez o Quilombo de Jabaquara tenha sido o único quilombo do Brasil a ser formado não pela resistência, mas pela sociedade como um todo. E, segundo fontes da própria prefeitura, que identifica o local, porque a gente tem esse local, da onde foi o quilombo, ele foi o segundo maior quilombo do país. A gente fala muito do quilombo de Palmares, que foi o maior, mas aí compartilhando com você, como santista, nós temos aqui o segundo maior quilombo do país. Então tem alguns livros, como a Polianteia Santista, que são 3 volumes, que tem algumas falas acerca desse processo de escravidão, que fazer o censo da cidade era contar os abolicionistas. Então a cidade tem relatos de 6 meses a 2 anos antes que já teria abolido a escravidão. Claro que é um espaço muito grande, muita coisa acontece entre 6 meses e 2 anos, mas o que vale, fica como certeza, é que Santos foi uma cidade que aboliu a escravidão antes da sua data, ali o 13 de maio. Então isso mostra que já existia um movimento abolicionista, que pessoas já vinham trabalhando para isso, para que isso cessasse.
E aí é nessas condições onde foi criado o segundo maior quilombo, onde a Sociedade Santista participou, foram nessas condições que a capoeira, ao longo do tempo, vai se desenvolvendo. Uma capoeira livre, amistosa, festiva, com traços acrobáticos, diferente do que aconteceu em outras regiões. Uhum. Aí a gente começa a falar um pouquinho da Bahia, porque é um dos polos no nosso Brasil, né? Então é impossível falar de capoeira sem falar da Bahia, assim como não é possível falar de capoeira sem falar do Rio de Janeiro, que é um outro polo, o Recife, né? São Paulo chegou um pouquinho depois, mas ele não deixa a desejar nada. E aí falar agora, ampliar um pouco, eu falei do cenário de Santos, né? Ficou muito restrito à nossa cidade, como isso foi desenvolvido, e os contornos que foram se desenhando aqui. Agora, olhando para um todo, por exemplo, vou voltar lá naquela minha fala, que a capoeira pipocou no Brasil, porque houve escravidão, houve senzala, houve quilombo, né? Ninguém aceitava aquela situação, e em cada lugar ela foi ganhando contornos diferentes. Então, por exemplo, na Bahia, ela teve um cunho religioso, ela precisou ficar disfarçada no período que a capoeira era proibida por lei, dali pós-abolição de 1890 até o início da década de 30, 32, 34, a capoeira precisou se esconder, e uma das formas que ela se encontrou ali na Bahia foi através do vínculo religioso. Por isso que muita gente pensa que capoeira tem a ver com religião, e a gente vê que, né, os próprios capoeiristas mostram que não. O mestre João Pequeno, praticante da capoeira Angola, era evangélico pentecostal. Na academia em cima dele tinha mestre Moraes, candomblessista, que vem da mesma linha. Então, assim, a gente sabe que a capoeira não tem a ver com religião, ela tem o vínculo religioso dela depende do praticante. Então, ela por si só, ela não tem esse vínculo. Em Recife, ela acabou tendo contornos folclóricos ali, e deu origem ao frevo, né, ao passo. Já no Rio de Janeiro, teve outros contornos, tinha um cunho político, foi onde surgiu as maltas, gaiamuns, nagoas, e por conta disso, de todo esse conflito, né, de uma situação muito conturbada, é que veio a proibição da capoeira por causa dessa situação que vinha ocorrendo no estado do Rio de Janeiro. Tá bom? E aí, de São Paulo, eu falei, de São Paulo, eu puxei a sardinha, né, para minha cidade, para Santos, que ganhou esse contorno festivo, alegre e tudo mais. Então, entendendo que a capoeira que acontecia na Bahia é uma capoeira que precisou, ao longo do tempo, se dividir, né? Mas essa divisão é única e exclusiva da Bahia. Então, quem não tem uma linhagem de capoeira que segue na Bahia, que vai até a Bahia, mas mais precisamente até Salvador, ele, direto ou indiretamente, ele não participou dessa divisão. Se a linhagem dessa capoeira vai para Recife, vai para Itabuna, vai para qualquer outro lugar, ele não participou dessa divisão. Logo, ele não tem que ter essa preocupação em ser Angola ou ser regional. Até digo mais, né? É uma divisão que não foi benéfica, né? Sempre quando a gente pensa em dividir o povo ou uma comunidade, dificilmente vai ser algo para melhor. Então foi algo que aconteceu, que é uma realidade da Bahia e que está tudo bem, mas Santos não participou disso. Então a capoeira de Santos é uma capoeira antiga, que antecede a essa divisão de Angola e regional. E por não ter uma linhagem que vem diretamente ali de Salvador, então ela não se dividiu, ela se preservou do jeito que ela é. Capoeiristas passaram pela cidade, isso a gente tem até uma grande pesquisa que foi realizada na USP, no mestrado de História da USP, sobre, agora me foge o nome, mas é do Pedro Alves Figueiredo da Cunha. Ele fala sobre os valentões e fala sobre a capoeira no estado do estado de São Paulo. E, claro, ele é santista também, então ele estudou essa movimentação e aí ele foi buscar informações aonde? Em boletins de ocorrências da época, para registrar a passagem da capoeira em Santos. E como eu disse, vários capoeiristas passaram aqui por Santos, mas é a partir da década de 70
que os primeiros capoeiristas decidem fincar raízes no sentido de iniciar um trabalho. As pessoas passavam, praticavam, se reuniam, mas não se tinha ainda essa preocupação ou desejo, ou o que quer que seja, de construir um trabalho, de passar isso adiante, de levar isso a outras gerações. Então, da década de 70 para frente, que aí a capoeira de Santos começa a se consolidar com alguns mestres. 2 deles, na qual nós consideramos os pioneiros, é o mestre Sombra, Roberto Teles de Oliveira, e o mestre Bandeira. Bandeira? Mestre Bandeira. Mestre Bandeira. A minha linhagem é a linhagem do mestre Sombra, então é o mestre Sombra, mestre Parada, mestre Ribas e mestre Khaled. E aí, a partir do mestre Sombra e do mestre Bandeira, surgem 2 grandes linhas de trabalho, praticamente na mesma época, e a partir dali a capoeira de Santos ganha o mundo, porque sempre exportaram muito capoeiristas. Então, hoje, nós temos a capoeira de Santos em Portugal, na Espanha, na Grécia, na Inglaterra, se eu não me engano, Finlândia, isso se restringindo à Europa, né? Mas também tem Estados Unidos, tem na Rússia, enfim, tem em diversos outros lugares capoeiristas que saíram daqui da cidade e hoje desenvolvem o seu trabalho no exterior. Esse é um pouquinho da nossa história aqui, da nossa cidade, posicionando ela dentro de um contexto geral da capoeira. Que legal.